Na aula de hoje, veremos como funciona o mapeamento de textura no OpenGL, como que a gente aplica a textura numa face, num cubo, num objeto tridimensional e, por fim, numa esfera, de uma forma mais simplificada. A gente está onde deixamos na aula anterior, aula 9, na qual a gente tinha finalizado a parte básica de iluminação, trazendo os tipos de iluminação. E para essa aula de hoje, antes de a gente começar a parte de textura, eu vou fazer uma limpa no código. O que isso quer dizer? Eu vou tirar toda essa parte de iluminação e vou criar uma classe para isso, para deixar o nosso código mais limpo, né? Igual que a gente fez anteriormente com a nossa câmera e o nosso cubo. Então, vou criar iluminação.py, aqui class iluminação com I maiúsculo, ok, eu vou dar um init, um def, né? Ups. Init, e aqui dentro eu vou chamar o que a gente está utilizando. Antes eu vou pegar o que a gente, as bibliotecas, que é NumPy, o Python, né, OpenGL, GLU, vamos aqui em iluminação, vamos aqui dar um importar o que a gente vai precisar, e aqui no nosso código a gente já pode vir destrinchando ele. Essa parte de iluminação, de ligar a luz ambiente, definir um modelo, eu vou jogar para cá, ok? E aqui eu vou passar um parâmetro chamado luz ambiente, ou luz ambiente, e aqui eu passo ele. Aqui eu vou definir um padrão para ele, vai ser 0.5, vai, para não ficar ruim. Ter vírgula, 0.5, 0.5 e 1. Ok, isso aqui configurado. Replace the folder for argument. Isso aqui está funcionando já. O que a gente vai fazer agora, né? Vamos jogar a luz para lá? Vamos jogar as funções. Essas funções todas para lá. Ok. Chega, nosso código está mais limpo agora. E vamos jogar aqui essas funções e vai precisar eu passar o self para elas, né? E aqui dentro eu tenho funções como desenhar a esfera, que vai ser chamada dentro da própria função. Eu vou colocar aqui, aqui também, desenhar a linha, ok, desenhar luz spot, e aqui desenhar a esfera. Eu acho que com isso ele já está funcionando. Eu vou só dar um formatar file para ele não reclamar disso. 0.5, 0.51. Default argument values mutable. Mudável, né? Sim, mas eu vou deixar assim no começo. Vamos aqui importar a nossa classe da iluminação. Eu vou dar uma separada nisso. Eu vou também tirar esse mesh, mas antes eu vou importar. Iluminação, import iluminação. Eu vou tirar toda essa parte de mesh, já que a gente não vai utilizar por enquanto. Ok. Ok. Onde a gente importa a câmera, eu vou importar a luz. Chama de luz, né? Vou simplificar. Aqui não preciso botar nada. Ok. E aqui dentro eu vou botar para mostrar o cubo. Eu vou botar uma luz. Vou tirar a luz spot. Vou colocar uma luz pontual. Essa é essa. Aumentar um pouco na nossa luz spot. Luz direcional. E aqui eu boto luz ponto, dizendo que ele vem da classe luz, né? Já que agora isso aqui é um objeto. Ok. Vamos ver se está funcionando, senão a gente faz mesh. E aqui a gente já tem o nosso cubo, já está sendo aplicada a iluminação nele. Perfeito, um cubo cinza, né? 0.5. E a gente já pode começar a aplicar textura nele. A gente nessa aula vai tratar de textura 2D, né? Textura com imagens. E vamos preparar o nosso cubo para isso. Aqui dentro, na classe do cubo,
eu vou ter um texture file, que é o nosso arquivo da nossa textura. É o nosso JPEG. Eu recomendo a gente utilizar, vocês na verdade utilizar, vou utilizar JPEG. Eu não vou botar nada por enquanto, mas eu recomendo utilizar JPEG, que é o que funciona melhor com Python. E até antes de a gente fazer as coisas, como eu estou dizendo Python, né? A gente vai utilizar o pillow, na verdade. Então, a gente dá um from pil import image. Ok. De pil a gente vai utilizar isso. Vai faltar tá faltando um aqui, tá faltando o glut. GLU, na verdade. Ok. A gente vai usar o pil. Se você não tiver essa biblioteca, vim aqui escrever pil. Aqui, ó, pillow. E você baixa ela. Pillow. P-I-L-L-O-W. Com isso feito, a gente vai carregar a textura no nosso init. Por que a gente carrega a textura no init? Porque é nele que a gente salva ela, para não precisar ficar carregando a cada frame. Como a gente sabe, o OpenGL ele funciona praticamente, nesse caso, com Python, né? Praticamente com IOTrue. Eu vou definir um texture ID nele. Ele funciona praticamente um IOTrue. Então, para não ficar carregando a textura todo frame, a gente carrega ela apenas uma vez e nos frames a gente mostra ela, se precisar, né? Então vamos aqui nesse texture ID e eu não vou passar diretamente, porque antes eu vou fazer o tratamento dela. É porque a gente não pode passar diretamente a textura para o OpenGL, que ele não vai entender. Então aqui eu vou fazer um if, se texture file, ok, aqui dentro eu vou dar um self.textureid, vai receber, e eu vou criar uma função para tratar com a textura, vou chamar de load textura mesmo, texture, e eu vou passar o nosso texture file. Ok, aqui dentro dessa função eu vou dar um espaço aqui, vou criar essa função chamada load texture, ok, self e texture file. Inicialmente, o que a gente faz com o tratamento dela, né? A gente vai carregar a imagem. Eu vou criar uma variável chamada imagem e eu vou pedir para o pillow carregar essa imagem. Então vamos pedir para ele abrir e vamos passar texture file nele. Ok? Ele vai carregar. Depois eu vou inverter tanto horizontalmente como verticalmente. Então image vai receber image minúsculo ponto transpose. Ok, aqui eu vou dar um image flip. Primeiro dá o top to bottom. E aqui embaixo eu dou o left, acho que é to right. Left right, ok. Left right, assim a gente inverte a imagem, que ela vem invertida erradamente do OpenGL, do carregamento dela, na verdade. Então a gente, agora com ela carregada, a gente vai transformar ela numa variável chamada imagem data para o OpenGL poder ler ela, né? Então ele vai ter que ser um array np.array, ok? A gente passa uma lista aqui dentro, list, ok? Ele reconheceu. Vamos passar a imagem, as informações da imagem, imagem.getData, ok? E aqui eu digo que a gente está usando o int8, np.int8, ok. Com os nossos dados da imagem, a gente precisa agora gerar ela. O OpenGL precisa gerar essa imagem. A gente só tem os dados dela como string, né?
Então você pode ver que a gente destruiu ela e a gente vai gerar ela de novo. Com o OpenGL agora, texture barra ID, ele vai receber gl gen textures. Ok, eu vou gerar uma. Agora eu vou dar um blind, gere bind texture. Vou dizer que é 2D. Texture 2D. E vou passar o texture ID. Texture ID. Ok. Agora vamos transformar num GL Text Image. GL Text Image 2D. E aqui dentro a gente vai passar as configurações dela. Texture 2D. 0. GL RGB. Ok. Image ponto width, largura, vamos passar a altura dela. Ok, 0. GL RGB de novo. RGB. Vamos dizer que a gente está tratando com byte, né? Um signe byte. E a gente passa a nossa imagem. Ok, as informações da imagem. Com isso, a gente agora pode tratar de como ela irá reagir ao espelhamento. Ou, por exemplo, se você colocou uma textura pequena em uma superfície grande, como que ela irá reagir, né? Eu estou com ela aberta aqui. Na verdade, eu não estou com ela aberta. Eu vou dar um... Eu vou escrever gl repeat, que é o comando que eu vou utilizar. Não está aqui aparecendo. Aqui, essa imagem eu queria. Isso aqui eu acho que é da biblioteca do OpenGL. Aqui, Learn OpenGL, isso mesmo. Aqui ele ensina tudo que eu estou explicando, a parte de textura. E nessa parte, ele vai dizer aqui quais são os tipos de como que ela vai reagir se ela for pequena ou o espaço for grande, né? A gente vai utilizar o GL Repeat, que ele simplesmente só repete a imagem. Mas você pode utilizar o GL Mirror Repeat, o GL Clamped Width, que ele pega os pixels, né, da borda extend, ou o GL Clamped Border, que ele faz uma borda com base nos pixels que você tem na imagem, né? Então vamos lá. Eu vou utilizar o GL Repeat. Então vai ser GL Text parâmetro F, ok. Aqui GL Texture 2D, GL Texture Warp S, que é no eixo X, e GL Repeat, que eu vou copiar, vai colar aqui, vai ser no eixo o Y, né, a teoria, que é o T, e aqui eu vou botar um filtro para ela, configurar o filtro, né, vai mag filter, que eu boto linear, ok, aqui também linear, e aqui eu vou tratar o min, ok, min filter, filter. Deixa eu parar de preguiça, né? Ok, com isso configurado, a gente já pode dar um return nessa função, passando o return texture ID, e a gente já está retornando uma textura ID válida, né? E antes de a gente passar para colocar essa textura numa face, num objeto, vocês precisam entender como funciona a textura no OpenGL. Resumidamente, de uma forma bem simples, eu recomendo que você leia isso, mas eu vou explicar aqui. Toda imagem, a gente tem a nossa imagem aqui do cubo do Minecraft. Toda imagem, ela inicia no 0, 0 e ela vai até o 1. Então é 0, 0, 0, 1. Na verdade, 1, 0, que é o X, né? Ok, 1, 1 e 0, 1. E a imagem, ela vai ser tratada, tudo vai ser redirecionado com isso. Imagine que isso aqui fosse o nosso cubo. Isso aqui é um vértice, isso aqui é um vértice, isso aqui é um vértice, isso aqui é um vértice. Então, para desenhar ela numa face, eu vou ter que passar os vértices
dizer que inicia aqui, inicia aqui. Então eu tenho que passar os vértices da coordenada de textura para a nossa face, né? Ela já está carregada. E aqui, ponto draw, eu vou adicionar uma coisa chamada UVS, que é isso que eu estou dizendo, né? Que é as coordenadas do mapeamento de textura. Se você for tratar objetos no Blender, se você já tiver alguma experiência, você já deve ter tido contato com isso, que é como o Blender trata, né? Então vamos aqui, eu vou colocar a mesma para todas as faces. Isso aqui é o que eu estava dizendo. Em cada face eu estou passando as coordenadas da textura. Como vai de 0 a 1, é isso que eu estou passando. Ok? Face 1, por exemplo, inicia no 00, 00, 01, 11, 01. Isso aqui para uma, né? O cubo tem 6. Eu vou só copiar e colar aqui 6 vezes. Já foi 5, 6, ok. Vou dar um formatar para ele ficar bonito. E com isso, a gente já pode passar essa imagem para o cubo. Aqui dentro, aqui GL Push Matrix, aqui eu vou dar um Enable. O que eu vou fazer aqui? Eu vou dar um Enable Texture, para ele desenhar a textura. Dizer assim, liga a função de textura e desenha se tiver. Textura ID, ok. GL Enable Texture, ok. GL Texture 2D. E aqui, Bin Texture, ok, 2D. E aqui a gente passa a nossa textura. Self.texture ID. Ok, aqui a gente já está passando a nossa textura. Eu vou dar um finish aqui, terminar, né? If gel disable. Não é disable não, é disable. Aí. Não vai precisar disso. Ok, aqui dentro, como é que está sendo construído o cubo, né? É um for dentro de outro for, que isso aqui faz uma face, isso aqui faz os 6 lados. Então aqui dentro eu vou mexer e vou botar a coordenada para o vértice. Então é GL text coordenada 2F, 2FV, agora eu estou em dúvida. Acho que é 2FV. Passo o vértice e aqui é o VS e o nosso J. Isso aqui eu não configurei. Esse J aqui, ele vai ser rodado em cada face. Ok, e aqui falta um enumerate. Ok, enumerate. Com isso, ele já vai funcionar. Falta só a gente importar as texturas para o nosso código. Eu vou começar importando essa aqui. Salvar a imagem como. Vai vir como WebP, mas o WebP para JPG já está aqui automático. Ok, selecionar, converter para JPG, baixar, aqui pegar na pasta, não copia lá, chamar de grama, apagar isso, e aqui em cubo eu vou importar ela, o nosso ingress.jpg. Eu acredito que esteja pronto, vamos iniciar. Ok, e aqui está nosso cubo. Ele já está na tela, está mostrando o cubo, e ele já está sendo iluminado. Você pode perceber que esse cubo é o mesmo que esse. Dei muito zoom. É o mesmo que esse, e ele está sendo iluminado pelo círculo, né? O computador aqui começou a sofrer, deixa eu ver um negócio. Processos. Ele está utilizando muita CPU e muita GPU. Até desculpa, né? Porque até nesse ponto eu demorei para chegar nessa aula para explicar isso. Mas a gente pode ativar o VSync, que limita a taxa de quadro. Eu acho que esse aqui deve estar rodando a mais de 1000 FPS, né? O OpenGL faz isso. Mas a gente pode limitar a taxa de quadro utilizando esse comando aqui. Eu deixei ele salvo. O comando é o seguinte: a gente vai aqui, depois de
GLFW Made Context Current, depois que a gente passa a janela para o GLFW, a gente pode ativar essa função. GLFW SWAP internal 1. Isso a gente liga o vsync. Isso quer dizer o quê? Que o nosso OpenGL vai parar de ficar consumindo 1 milhão de processamento para ficar carregando a 1000 FPS, né? Você pode ver que caiu aqui, ó, tá 33, 40, 34 e antes ficava quase 100%. Nisso, a gente tem que aumentar a velocidade de movimento. Ok, deixa eu aumentar esse aqui, vamos ver se é o suficiente. Ainda não. Já que a gente estava se movimentando com base aqui, ó, com base nos FPS, a gente já tem o nosso cubo. Então vamos desenhar a nossa esfera, né? Para isso, eu vou primeiro pegar essa imagem aqui. Essa aqui é bonita. Não, essa aqui é muito grande. Vou pegar essa aqui, ó, que é menorzinha. Salvar a imagem como. Ok, já está na aula 10 aqui e ela já é JPG. Coisa boa. Eu vou botar o nome dela de Word, JPG. Ok. E aqui vamos criar uma classe chamada esfera. Esfera.py. Ok. Aqui dentro eu vou importar a mesma coisa que eu estou importando no cubo. Aqui a gente vai usar coisa simular. E aqui vamos criar uma classe chamada esfera. Eu vou botar minúsculo, já que a gente está utilizando minúsculo como padrão. Eu vou refatorar rapidão. Ok. E a gente está utilizando a classe com maiúsculo, né? Vamos pegar o init dela. Ok, e no init dela eu vou passar só a posição inicial. Initial position. Vai receber uma lista. Ok. Ok. Tá faltando uma vírgula aqui. E aqui a gente vai botar o que aqui dentro? Ups, onde está meu cursor? Tá aqui. A gente vai fazer a mesma coisa que a gente fez anteriormente. Vai botar a textura, né? Dela. Então vai ser self.texture id. Vai receber none. Eu esqueci de passar isso aqui para dentro. Self.position vai receber initial position. E aqui eu passo a nossa textura id, o nosso texture file, né? Que chamei antes. Texture file. Aqui eu já vou passar o. Como foi? Word JPG. Ok. É igual que eu fiz anteriormente. If texture file self.textureid recebe eu vou criar uma função, a mesma função, né? Então vamos aqui no cubo pegar essa função load texture. Você percebe que essa função ela vai ser transformada numa classe futuramente, até porque por isso que a gente vai ter que ficar copiando ela várias vezes, né? E se você tiver muitos objetos, não faz muito sentido você ficar carregando um monte de textura dentro do próprio objeto, né? Você cria uma classe que carrega todas as texturas e você vai chamando. Self. Vou jogar aqui para baixo. Ok, funcionou. E agora aqui embaixo eu vou botar só um ponto draw para desenhar, fazer uma função para desenhar, né? Ok, draw, vou passar o self, vou passar o x, y e z, vou passar o raio, a nossa esfera, definir como 1, vai. Vou definir a quantidade de cortes que ela tem, né? Slices. Ok. E aqui também, stacks.
que é uma vírgula. Ok, com isso a gente já pode desenhar na nossa esfera. Nas aulas anteriores, eu ensinei como fazer esfera, né? Mas eu vou utilizar de uma forma mais simples aqui. Para simplificar as coisas, eu vou utilizar o GLU. Então, eu vou iniciar a matriz, ok? Porque eu vou fazer transformações aqui dentro. Eu vou dar um GL Translate F e vou... Ups, eu botei self 2 vezes aqui, né? Agora que eu percebi. Ok, aqui eu vou passar as coordenadas da nossa esfera, position, mais x. Aqui eu acho que eu tenho que passar isso aqui, passar o índice da lista, ok. Position é 2, aqui mais y e aqui mais z. Com isso eu vou definir uma rotação inicial, porque essa esfera do GLU que a gente vai construir, a rotação dela, ela vem invertida. Então vamos dar um GL rotate F, ok, menos 90, e vai ser no eixo X. Ok, agora a gente pode habilitar a textura, se tiver uma textura, né? Igual que a gente fez anteriormente. Self.texture, texture ID. Ok, a gente dá um enable, enable, texture 2D. Ok, e aqui embaixo a gente passa a textura. Gel, mind, texture. Gel, texture 2D, dizendo que é uma textura 2D. E a gente passa ela self.textureID. Ok, a gente já habilitou. Igual que eu fiz anteriormente, eu vou dar um if texture ID disable gel disable, só um gel disable normal, tem que ser. Por que não tá indo? É gl disable, agora foi. Ok, aqui dentro a gente vai criar a nossa esfera, né, com o GLU. Então vamos lá, vamos carregar ele, carregar o GLU, GLU new quadric, ok, vamos passar para ele, GLU quadric, GLU, aqui, quadric texture, vamos, quad, GL true. Ok, aqui a gente habilita o mapeamento para a textura de esfera. E aqui a gente desenha a esfera. GL esfera. GLU esfera, né? Ok, passa o quad. Passa o raio. Radius. Passa slice. Passa stack. Isso aqui vai desenhar a esfera já. Ele está reclamando aqui. Vamos formatar o arquivo. E é isso. Vamos lá na nossa aula.9. Aqui do lado do cubo eu vou fazer from esfera import esfera. Ok, aqui do lado do cubo vai ser esfera recebe esfera. Não precisa passar nada. E aqui embaixo do cubo ponto draw vou botar esfera ponto draw, vou passar 3 aqui para ela ficar um pouco mais distante. Vamos dar um ligar aqui. Ops, tá com algum problema? Estouro de pilha.
Ah, ok. Aqui na esfera a gente iniciou. Você pode ver que a gente dá um GL Push Matrix, mas a gente não fecha ela, né? Então deu estouro de pilha. Não teve memória suficiente, não tancou, né? Então vamos aqui embaixo. GL Pop Matrix. Ok, isso aqui eu acho que já vai funcionar. Ok, temos o nosso cubo e a nossa esfera com a textura aplicada. A textura Mundi nela. Você pode ver que a luz já está sendo aplicada na esfera. O cubo, como ele tem aquele problema que a gente viu na aula anterior, ele ainda está com esse problema de vértices, não dá para ver direito a iluminação, só em vértices que não estão sendo iluminados, né, em face, aí você consegue ver claramente. Mas na esfera, por exemplo, você já vê o reflexo da luz nela. E nessa aula de hoje, na parte prática, foi isso. Eu queria trazer essa parte de cubo, de esfera para nós. Antes de terminar a aula de hoje, eu queria mostrar, antes de finalizar, essa parte aqui do cubo, no qual a gente definiu os UVs. E se a gente mexer aqui, a gente vai ter mais opções. Por exemplo, se na vez de 1 fosse 2, esses lados aqui, o que você acha que iria acontecer, né? A nossa face ia se dividir em dois, por exemplo. Olha, observe. Agora, a nossa face do nosso cubo, ela está dividida em dois. Como a gente está usando o repeat, né? Se a gente utilizasse o mirror repeat, seria diferente. Se a gente utilizasse outra função, seria diferente. Por isso que eu quis trazer ela antes de terminar essa aula. Vou deixar aqui. Ok. E queria falar como que a gente armazenaria essas imagens, né? Não é interessante a gente ficar salvando as imagens aqui direto do nosso arquivo. Por isso que o Minecraft, de uma forma brilhante, ele armazena tudo numa imagem só. É o que ele chama de Atlas Image. Na verdade é Atlas Textura. Atlas Textura. O que ele faz? O que essa... Ops. Minecraft. Aqui, ó. Atlas Textura. O que ele faz, né? Ele pega todas as texturas e coloca numa imagem bem grande. E depois ele vem e corta essa imagem em várias texturas e define um ID. Por exemplo, como a gente viu que aqui seria 00 e aqui seria 1, ele transforma isso aqui. Se isso aqui tiver 10 casas, eu acho que tem... Visualmente aqui tem 15, né? Não sei, eu não contei. Mas vamos dizer que tem 10. Então essa textura aqui seria a textura 0. Ela iria de 00 para 0,1. De 00 para 0,1, 0,1, que seria esse ponto aqui, né? Assim ele separa todas as imagens de uma forma simples, leve e eficiente. Outra coisa que eu tenho que falar também é que mais informações vai estar aqui no site do OpenGL, no qual ele trata de textura e filtro, de filtro de textura. Como que ele faz para tirar esses quadradinhos, né? Deixar ela mais, não sei se fica bonita de perto, mas de longe fica mais bonito, porque não fica com esse serrilhado. Como que ele tira o serrilhado? E no OpenGL tem funções para isso, no qual a gente vai abordar a próxima aula. Ele utiliza também minimapa, que eu não vou explicar, mas é como se fosse você diminuir a resolução conforme a distância que você está do objeto, para deixar o código mais leve, né? E aqui ele faz o loading and create texture, que a gente fez nessa aula, e mais informações vai estar aqui no site do OpenGL. Pela aula de hoje é isso. Obrigado. Se inscreva no canal, deixe um like, compartilhem para o seu amigo e até a próxima aula. Valeu!